Shalom Adonai, amigas, louvado seja o nome do Senhor por mais um dia, por esse tempo. Hoje é terça-feira, estamos aqui para o nosso devocional. A temática do nosso devocional essa semana é das vestes de saco à alegria. Então, é essa transformação, essa mudança de vestes, né, do quebrantamento à celebração. E hoje o tema que nós temos para conversar aqui é chorando a dor que foi silenciada. Em Gênesis capítulo 37, verso 34, fala pra gente o seguinte texto. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs um pano de saco sobre os lombos e lamentou o seu filho por muitos dias. Aqui é o momento em que Jacó recebe a notícia de que José havia morrido. Aquela trama que os irmãos fazem, lembra? José foi vendido pelos irmãos, mas eles levam a notícia para o pai com a túnica de José, aquela túnica colorida que o próprio Jacó havia dado para José. Eles levam essa túnica rasgada e manchada com o sangue de um animal e levam essa túnica para Jacó e falam ali para ele que o filho havia morrido, que José havia morrido. Então Jacó ele tem essa atitude de rasgar as vestes, de colocar o pano de saco e lamentar a morte de José por muitos dias. Então, dentro do nosso tema chorando a dor que foi silenciada, a gente precisa entender que às vezes existem dores que, quando a dor não encontra uma voz, a verdade é essa, né? Quando a dor não encontra uma voz, há dores que elas são gritadas, mas há dores que elas são silenciadas. Jacó, ele recebe essa notícia falsa de que José havia morrido. Ele não tem corpo para velar. Ele não tem respostas, ele não tem explicações, apenas uma dor sufocada, que explode quando a alma já não consegue mais sustentar o peso. Gênesis 37, 34, ele é o relato de alguém que finalmente rompe o silêncio. Jacó não disse nada, ele chorou. Porque há momentos em que o choro fala mais do que 1000 palavras. Então a gente aprende algumas coisas aqui. O primeiro entendimento é isso, né? Quando a dor não encontra voz. Um segundo entendimento é a dor não expressada, ela adoece. Jacó havia perdido o filho amado, o sonho, o futuro brilhante, a promessa que ele enxergava em José. Ele tinha perdido tudo isso. Mas ele percebe, ele não procura consolo imediato. Ele não tenta esconder, ele não tenta ser forte para todos, ele se permite sentir. Hoje, muitas pessoas vivem exatamente assim, segurando o que deveria ser derramado, escondendo o que deveria ser exposto diante de Deus, calando o que deveria ser curado. Dor não tratada vira prisão. Dor silenciada vira cativeiro emocional e adoece. Então, a dor ela precisa ser expressa, ela precisa ser colocada para fora. Uma outra lição que nós aprendemos aqui é que rasgar as vestes, ela significa um símbolo de romper o silêncio. Jacó ele rasga as suas vestes, ele veste pano de saco. E a gente já viu isso, que no Antigo Testamento, rasgar as vestes, ela tem alguns significados e normalmente ela vem junto com essa questão do uso pano de saco, mas um dos significados, alguns significados que é muito marcante no rasgar as vestes é que é deixar de fingir, parar de representar, revelar a ferida, expor a alma diante de Deus, é literalmente desnudar a alma, é tirar as máscaras. Rasgar as vestes é dizer, eu não consigo mais carregar isso sozinho. Então, é extremamente importante o rasgar as vestes rompe o silêncio. Um outro ensinamento é que o choro é parte da cura. A Bíblia não condena o choro, pelo contrário. Eclesiastes 3:4 vai dizer que há tempo de chorar. Lembrem, Eclesiastes 3 há tempo para todas as coisas, inclusive o tempo de chorar. Há tempo de rir, mas há tempo de chorar também. E Salmo 126, verso 5 vai dizer que os que semeiam em lágrimas com alegria colherão.
Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Salmo 34:18 vai nos dizer isso. Então a Bíblia ela não condena o choro, muito pelo contrário, ela o incentiva. Deus não exige que você seja forte o tempo todo, forte é Ele. Deus ele só precisa que você seja verdadeiro. Jacó ele chorou muitos dias, porque às vezes a cura leva tempo. Mas começa quando você libera o que estava preso. Então, não fique contando os dias que você está chorando. Não fique preso aos dias. Ai, mas eu ainda estou chorando isso. Existem dores que levam mais tempo. E está tudo bem. A dor, ela. A dor que parece ser o final, não é o final. A gente precisa entender isso. A dor que parecia final não era o fim. Jacó chorou porque acreditou que era o fim, que seu filho havia morrido. Mas Deus já estava escrevendo um capítulo que Jacó nem imaginava. E que capítulo era esse? José está vivo, a história ainda não tinha terminado, a promessa não tinha morrido, o sonho não tinha acabado. Enquanto Jacó chorava a dor silenciada, Deus trabalhava nos bastidores. Lembre-se disso. Enquanto você chora uma dor aí que talvez você não tenha voz para falar sobre ela, Deus está trabalhando e escrevendo uma história que você nem imagina, assim como ele fez com José. Então, a dor que parece ser o final para você, meu irmão, minha irmã, não é. Confie nesse Deus que trabalha em nosso favor. Uma aplicação que nós podemos fazer desse texto é que eu preciso liberar a dor que ficou escondida. Há dores que a gente guarda por anos. O abuso, o abandono, a rejeição, a perda, a traição, o não que destruiu, a palavra que te feriu, a casa que despedaçou, o futuro que desmoronou, o sonho que se perdeu. São dores que nós muitas vezes guardamos por anos. E o Espírito Santo nos diz hoje: chore o que você nunca chorou. Fale o que ficou preso. Eu estou aqui para te curar. Jacó não esperava que Deus restaurasse, mas Deus restaurou. O choro não é o fim, é o início da restauração. Permita-se viver isso. E se nós podemos olhar para tudo isso e concluir dentro da história de Jacó e desse choro de Jacó, essa dor silenciada que ele vivenciou, é que Deus não ignora lágrimas. Ele recolhe cada uma delas. Salmo 56:8 diz isso. E ele transforma lágrimas em testemunho. Hoje, o Senhor nos convida, ele te convida a rasgar as vestes do silêncio, a deixar as lágrimas falarem. A cura começa quando você para de esconder a dor. Assim como Jacó, você pode chorar. Mas ao contrário de Jacó, você já sabe, a promessa ainda está viva. Deus já está preparando reencontros, respostas e restituição que você nem imagina. Então você pode, porque diferente de Jacó, você já sabe que Deus está no bastidor dessa história, fazendo o extraordinário. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti a dor que foi escondida, a lágrima que foi segurada, o peso que muitas vezes foi calado. Eu quero orar, Senhor, pela minha vida e pela vida das minhas irmãs e declarar que nós rasgamos diante de Ti as nossas vestes do silêncio e nos vestimos de quebrantamento que cura. Toca, Senhor, onde ninguém tocou, alcança o que ficou preso por anos, restaura a alma, conduz a verdade da Tua promessa. Visita cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui em nome de Jesus e que sobre eles esteja o restaurar do Senhor, o toque do Senhor, a cura do Senhor, porque a promessa ainda está viva. O choro não é o fim, o Senhor está trabalhando nos bastidores. O choro silenciado está sendo ouvido.
Nós rasgamos as nossas vestes, Senhor, porque entendemos que uma dor não tratada, ela gera prisão em nossa alma, é um cativeiro emocional. Mas hoje nós rasgamos essas vestes silenciadas, a dor silenciada, e declaramos em nome de Jesus o poder do Senhor restaurando tudo em nossas vidas. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus e creio e agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor já está fazendo em nós e através de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Até o nosso próximo encontro, aqui o nosso próximo devocional. E que hoje você possa entender que você não precisa ser forte o tempo todo, que você não precisa ficar carregando todas essas dores e que o Senhor te convida a rasgar as suas vestes, se apresentar a Ele de forma sincera e transparente e comece a viver os milagres que o Senhor tem para você. Deus abençoe sua vida, tenha um ótimo dia, até o nosso próximo momento do devocional.